Saudações a você que está assistindo esse vídeo. Hoje iremos trazer uma leitura de campo vibracional bem diferente e especial também. Hoje nós não estaremos trazendo uma consciência de pessoa. Nós estaremos fazendo uma leitura de campo vibracional no país, do Brasil. Iremos acessar o inconsciente coletivo e através dessas informações poderemos caracterizar quem será o presidente do Brasil. Lembrando que os presidentes que vieram e operaram no comando da presidência até os dias atuais são pessoas que estavam aptas a manifestar o inconsciente coletivo. Como que isso funciona? O inconsciente coletivo é como se fosse um banco de dados, aonde vai armazenando sentimentos, pensamentos, emoções, tudo que as pessoas estão sentindo. E aí vai propagando nesse inconsciente coletivo até que chega um ponto que tem que ser manifestado. E aí uma pessoa se candidata a estar experienciando o que está informado nesse banco de dados. E todas as pessoas responsáveis por estar emanando coisas para esse banco. E aí existe dentro disso a energia positiva e negativa. É por isso que vemos aí ao decorrer da história do Brasil alguns presidentes que vieram e fizeram grandes coisas positivas e outros que vieram e fizeram grandes coisas negativas. Exatamente porque a energia que tiver mais, vamos dizer assim, porcentagem nesse banco de dados será a manifestação do presidente, tá? E aqui nós não estamos tomando partido de nenhuma área, esquerda, direita, nós estamos trazendo informações imparciais, tá bom? Exatamente para manifestar aí quem será ou quem poderá ser o presidente do Brasil. Então vamos lá para a leitura para que você possa entender mais a fundo, tá bom? Nesse momento aqui, nós estamos enxergando o inconsciente coletivo, ele vem ganhando bastante proporção de um polo negativo, através do medo. Isso pode estar relacionado, inclusive, aos eventos que ocorreram em 2020 e também 2019, que foram eventos que desencadeou na humanidade, vamos se reter somente no Brasil, que desencadeou no Brasil descrença, medo, insegurança, não saber o que seria do futuro. Então todas essas mesclagens de emoções e pensamentos foram propagando então a questão do inconsciente coletivo, aonde muitas pessoas ficaram vibrando muito nessa faixa de frequência e emanando para esse banco de dados, Então vemos aqui uma crescente em 2020, aonde 2019 veio começando a subir um pico de negatividade e em 2020 teve um grande aumento nessa energia negativa relacionado a medo, insegurança, insatisfação, descompensação, descrença e também na questão de decepção. Isso pode estar relacionado também à questão de muitas pessoas terem apostado muito no presidente atual e veio então se decepcionar. E com isso emanaram aí energias negativas de decepção, que também chegou aos bancos de dados inconscientes. Vemos também que as energias, bem forte esse campo, vemos também que a energia positiva ela também teve expressão em 2020, exatamente com a transição de pessoas que foram decepcionadas e passaram a vibrar em esperança, emanando para o inconsciente coletivo uma salvação, alguém que pudesse realmente modificar a história, modificar a circunstância no qual estavam ali passando. E aí teve esse aumento também da energia positiva no inconsciente coletivo. Tem cessado a energia negativa em relação a isso, exatamente porque a esperança ela tem trazido aí um aumento significativo, no qual tem ganhado um pouco o Ibope, nesse sentido de crescimento.
o que conseguimos enxergar que o inconsciente coletivo nesse atual momento, ele está vibrando na questão da esperança, na questão de ter alguém para poder organizar toda essa questão de algazarra no qual o país se envolveu, tá? Então, já um atributo aí para o presidente de 2022 é exatamente uma pessoa que venha trazer uma nova esperança. Então, deve-se vigiar, tá bom? Com os falsos moralistas que vêm aí oferecer uma esperança ou oferecer uma falsa esperança, né? Porque vai ter muitos políticos em 2022 oferecendo realmente essa proposta de modificar e trazer aí uma nova realidade cheia de flores, um jardim maravilhoso. E aí deve-se tomar cuidado, tá? Porque exatamente vão usar disso para poder assim estar sobressaindo na questão política, tá? Enxergamos também que a questão da confiança e da intimidade com o público, isso vai vir também do presidente, tá? Do candidato. Então ele vai ser uma pessoa transparente, uma pessoa que vai trazer aí uma identidade própria, tá? Então pode ser que esse presidente não vá usar uma marca ou questão até mesmo de passado. Então isso está indicando que o presidente de 2022 não será um presidente conhecido, tá bom? Exatamente porque não está tendo aqui registros aonde ele tenha coisas para poder trazer do passado para mostrar, tá bom? Então, podemos dizer que Lula e Bolsonaro, eles já estão descartados aqui nessa questão de presidente para 2022, exatamente porque não tem um registro passado desse presidente, tá? Esse presidente, ele vem trazendo aqui uma idade entre 47 a 55 anos, tá? Então é uma idade um pouco avançada, mas também ele vem trazendo uma carga de sabedoria, de entendimento na questão administrativa, tá? Então exatamente por conta de como está o inconsciente coletivo e necessitando inclusive de uma reparação na questão financeira do país. E aí, para entrar esse presidente, é necessário que ele consiga lidar muito bem com as questões administrativas. Então, um outro atributo para esse presidente é estar com essa questão de sabedoria administrativa bem afinada, tá bom? Então, podemos esperar aí um presidente na faixa etária dessa idade que mencionamos, que também consiga trabalhar bem com a administração, exatamente porque esse presidente vai conseguir transitar bem nessa questão e levantar novamente a questão financeira do país. Também o que identifico aqui dentro do inconsciente coletivo é exatamente uma questão de igualdade, tá? Então a proposta desse presidente seja realmente colocar tanto a questão social baixa alinhada com a questão social alta. Então pode haver aí o presidente oferecendo uma igualdade nesse sentido, tá? Exatamente oferecendo portas de trabalho e também um recurso necessário para as empresas que estão a quebrar para poder realmente se restaurar, tá bom? Então tá vindo aqui essa proposta desse presidente juntamente com a questão administrativa, para não lesar a pessoa pobre, vamos dizer assim, o trabalhador, a mão de obra. Então vai vir com esse olhar para poder levantar a mão de obra, tá? Então ele tem como projeto abrir novas portas de emprego, tá? Exatamente com essa proposta. Tudo isso não é promessa, tá? É exatamente coisas que estão manifestando do inconsciente coletivo. Então, o presidente que estará hábito a essa situação, ele irá fazer tudo isso se conseguir andar de acordo com o propósito no qual ele está entrando, tá bom? Vemos que esse presidente ele vai ser da cor pardo, tá? Então esse presidente tem a cor pardo mais levada para o branco, tá? Mas não é uma questão de um presidente negro, tá? É uma questão, ele não é também alemão, loiro, né? Mas é uma questão mesclada entre negro e branco, tá? Então esse presidente vem trazendo uma cor aqui parda, tá bom? Então vemos que ele tá em um partido, tá?
Ele, óbvio que tem que estar em um partido, mas o partido que ele está não é um partido de grande expressão, tá bom? Então esse presidente que está se apresentando aqui como candidato e está tendo bastante atributos com o inconsciente coletivo, o partido dele não é um partido conhecido, como o partido do Bolsonaro, o partido do Lula, né? E o partido de outros aí que são bastante conhecidos. Ele vem trazendo exatamente essa questão da novidade, essa questão da identidade mais única, né? Mais nova, aonde os brasileiros estão emanando realmente essa identidade nova, de novidade, de coisas realmente que pode estar propagando melhoras, tá? O que eu identifico aqui também nesse presidente é que ele é uma pessoa que vai ter uma família, vai ter uma esposa, tá? Não é um presidente solteiro, e também não é um presidente que tenha um casinho com uma com a outra. Ele tem uma família e ele trabalha muito em causas familiares. Só que essa causa familiar que ele trabalha é aberta, tá? Não é como a proposta do presidente atual, cuidar somente de uma família conservadora, aonde exclui as outras pessoas. Não, é uma questão de família mesmo, aonde vem a trazer toda uma unidade, tá? Então isso é o que o inconsciente coletivo está solicitando no presente momento. O que eu posso enxergar aqui é que o mandato desse presidente ele tende a se estender, tá bom? Então pode ocorrer aí alguns mandatos à frente também, tá? Só que ele não traz uma questão ancestral, descendentes. Então ele vai ser um presidente aonde não vai continuar, por exemplo, um filho, uma esposa ou alguma coisa desse tipo. Ele vai fazer o seu mandato, vai encerrar o mandato e acabou a participação dele, tá? Então não está aqui no registro que esse candidato a presidente seja uma pessoa que vai colocar um parente ali para poder continuar a presidência, tá bom? E 2022 ele vem trazendo também uma questão de restauração, sabendo da responsabilidade, vai se desprender bastante das questões de corrupção, mas não é uma proposta de acabar com a corrupção, exatamente porque ele não vem com essa proposta, tá? Ele não vem aqui para punir quem está se corrompendo dentro do partidário. Ele vem exatamente com uma proposta de levantar o país. A corrupção ela ainda vai estar, tá? Porque não é à frente do que ele está propondo e nem à frente do que está no inconsciente coletivo. Em outras palavras, as pessoas não estão pedindo o fim da corrupção. Elas estão emanando essa questão de corrupção que ainda está muito latente na questão do inconsciente coletivo. Então não espere que vai entrar um presidente aí para acabar com a corrupção, porque isso não está sendo pedido pela maior parte da população, tá bom? Vemos aqui que esse presidente também vai criar pontes no qual com outros países, só que essas pontes vão ser justas, tá? Não levando ao seu interesse pessoal. Então podemos dizer que esse presidente, além de fazer conexões e aumentar a questão dos importados, né? Ele vai também valorizar a questão das mercadorias que chegam no Brasil, lutando aí para que possa baixar os impostos, tá? Então vai favorecer bastante a classe menor do Brasil, tá bom? Exatamente para que possa, através desses contratos com outros países, conseguir trazer aí uma questão mais acessível para as pessoas de baixa renda, tá? Então essa é uma das propostas no qual esse presidente está aí com atributos, tá? Vemos também que ele tende a ser uma pessoa bastante pública, não somente, não anteriormente, mas após a sua candidatura, ele há de se abrir mais para a questão pública, no sentido de interação com o meio social, mas ele vem como uma surpresa, tá? Então ele não vai aparecer tanto, então isso pode significar que até no ranking de presidente ele nem está sendo muito mencionado, tá? Ele vai ser exatamente aquela pessoa que poucos falam, mas que na hora ele decide, e é exatamente essa raiz que está sendo trazida para cima, tá?
e ele vem trazendo bastante essa questão de unidade, tá? De fraternidade, de questão de unificação, trazendo essa proposta exatamente de entender que o outro ele é importante independente da sua etnia, da sua classe social. Então a grande proposta desse presidente é realmente trazer essa proposta aí de unidade, tá? O que vemos aqui no inconsciente coletivo é que os desafios dele vai ser bem grande em relação à própria corrupção, aonde ele pode estar sofrendo alguns atentados, não propriamente físico, mas atentados de não permitir que ele atinja o seu objetivo, aonde vai exigir dessa personalidade bastante força e que ele acredite muito na questão do qual ele está fazendo, do propósito genuíno que está por trás do que ele está fazendo. Esse vem exatamente trazer essa renovação e essa esperança que o povo está pedindo, tá? Então ele vem exatamente tirar um pouco essa densidade no qual o país se enfiou e trazendo um pouco de iluminação, de luz, tá? Esse presidente ele já trabalha no meio político, tá? Então ele já tem aí uma bagagem política, só que ele ainda não tem tanta expressão nesse sentido social. Então esse presidente, vocês vão perceber que ele não vai se propagar tanto da maneira como o Bolsonaro, por exemplo, se propagou nas redes sociais, virou um mito, virou uma pessoa bem falada. Esse presidente vai chegar bem tímido, mas vai simplesmente tomar todo o poder necessário na hora certa, tá? Existem grandes mentores e egrégora trabalhando para que ele possa exercer a sua função de forma magistral, né? De uma forma na qual ele não se desvie do caminho no qual é o propósito dele, tá? Ele tem vindo já há algum tempo cogitando nessa ideia de se candidatar, nunca se candidatou esse presidente, então isso pode estar indicando que é uma primeira candidatura a presidente, e ele vem trazendo exatamente essa proposta de novidade. Então, se você tem alguns lados aí para poder trabalhar, Lula ou Bolsonaro, eu não quero te desanimar, mas pelo inconsciente coletivo e pelas informações que estou enxergando e recebendo, não será esses dois aí não, tá? Então vamos esperar aí que vai vir uma pessoa nova para ser presidente do Brasil. Então esse é o vídeo que eu tenho a compartilhar com vocês, tá? A respeito dessa questão. Todas essas informações foram baseadas no inconsciente coletivo, que é exatamente o que manda na parada toda, sabe? O povo é que decide quem vai ser o presidente, mas não no momento da urna. Esse voto já acontece ao decorrer dos 4 anos. Embora o presidente ali atual está trabalhando, mas as pessoas estão emanando. E toda vez que estamos emanando alguma coisa, estamos modificando o resultado das eleições. E no momento atual, o inconsciente coletivo se encontra dessa forma. Eu fiz a leitura baseado até mesmo no dia da eleição, então não tende a modificar muita coisa. E o presidente que irá tomar posse desse poder será com essas características, tá? Então, gratidão e compartilhe esse vídeo com quem você achar que deve compartilhar e vamos aguardar, né, para as eleições e ver se essa leitura aqui ela está tininda, alinhada com o que está para acontecer. Gratidão a todos e até o próximo vídeo.